Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Exortação ao progresso é a nossa meditação nesta manhã. Não esqueça, já vão aí dando like, entendeu? O joinha aí. Vai compartilhando com outros, né? Vai se inscrevendo se ainda não é inscrito. Vai comentando, pode comentar os nossos vídeos, tá bom? Nós precisamos interagir, compartilhar, curtir, juntinhas, juntinhas. Aqui em Hebreus 5, falamos sobre a exortação ao progresso na fé, né? Porque nós temos, às vezes, crendice como fé. Na verdade, aprendemos, né, as tradições dos homens, verdade? Aprendemos os rituais, os costumes e às vezes seguimos crendices como se fosse fé. Mas nós precisamos voltar ao primeiro amor, né, que é a fé. E aqui em Hebreus 11, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Exortação ao progresso é a nossa meditação nesta manhã. Hebreus 5, versículo 11, exortação ao progresso, que é na fé, não em crendice. A esse respeito, né, Paulo dizia, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, né? Porque o homem está acostumado com religiosidade, costume, tradição de homens, não é verdade? Isaías 29:13, lá em Marcos 7, Jesus ali já repetiu, né? Que o povo louva com os lábios, mas o coração está aprendendo com homens, né? Então aqui é difícil de explicar, porque vocês ficaram com preguiça, o quê? De ouvir, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então estamos ouvindo muitas coisas, né? Muitas crendices, muitos rituais, na verdade, muitas coisas que vêm de vento contrário. Pois quando já devíamos vocês ser mestres, né? Mestres o quê? Na fé. E a fé é Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza de convicção daquilo que não estamos vendo. Pois quando já devia o que ser mestre, né? Levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente o que? Necessidade de que alguém lhes ensine o que? Quais são os princípios elementares o que? Dos oráculos de Deus. Por isso estamos aqui neste canal do YouTube, né? Oráculo de Deus, né? A graça revelada, para estar nos compartilhando a revelação do Jesus ressuscitado, não o Jesus histórico, né? Que é contexto para nós entendermos o texto do Jesus histórico. Então, vocês passaram a ter necessidade o quê? De novo de leite, né? De alimento, vocês não conseguem se alimentar de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, né? Então vive o tempo todo, né, nas escolas bíblicas, anotando e nunca passam de ano. Então vocês são inexperientes, porque na palavra o quê? Da justiça de Deus, né? Não, né? Porque vocês são criança, né? No entendimento, mas o alimento sólido é para o que? Os adultos, para aqueles que pela prática, né? Que não falar, todo mundo fala, né? Eu estou na graça. Aí abre a palavra lá em Deuteronômio 28, palavras de maldição, de condenação, bênçãos e maldição, palavras anticristo, né? O Messias ainda não tinha vindo. Então, desse jeito, não é novidade de vida. Malaquias para trás não é novidade de vida, não é verdade? É para um povo que ainda não tinha o quê? Não tinha tido a revelação do verbo, né? O Messias ainda não tinha vindo. Então tem aí o quê? Vocês têm as suas o quê? Faculdades o quê? Exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vocês precisam entender, presta atenção, hein? Por isso, deixando o quê? Vocês têm que deixar os princípios, né, elementares que da doutrina, vocês estão deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo.
E tem que avançar para que o que é perfeito, né? O que é perfeito. E não tem essa de barganhar com Deus, não tem essa de renovar alianças com Deus, porque a promessa de Deus é imutável, né? A aliança dele é eterna e é ele que fez a aliança, né? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, né? Que é o pai o quê? Da fé, não é de crendice, não é de religião. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo certamente, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, né? Presta atenção, hein? Deus, né? Por isso Deus, quando quis mostrar com clareza, né? Com clareza os seus herdeiros, né? Da promessa, que é o seu propósito, né? Era imutável, confirmou com juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos o que? Forte alento para tomar posse da esperança que nos foi o que? Proposta. Então aqui, esperança, o que nos foi proposta? Temos esta esperança que é por âncora, o que? Da alma. Temos que ter convicção, né? Então, segura e firme, e que entra o que? No santuário que fica atrás do véu, né? Atrás do véu. O véu é o Jesus, Filho do Homem, o histórico, que para nós foi rasgado já, né? A natureza humana. Nós estamos com a natureza espiritual, importa que adore em espírito e em verdade. Aleluia. Onde Jesus, como precursor, entrou o quê? Por nós. Ele rasgou o véu, né? Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Então, para sempre, né? E nos fez sacerdócio santo, segundo o que a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Tipo de Cristo, né? Tipo de Cristo. Mas nós já temos em nós o Cristo. Não vivemos pelo tipo de Cristo. Por este Melquisedeque, rei de Salém, né? Lá no início, sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo foi ao encontro quê? De Abraão, né? Quando este voltava de quê? Da matança, porque Melquisedeque, o tipo de Cristo, era o quê? O rei da justiça. Então, quando ele voltava, o quê? Da matança, né? Dos reis. Então, o que ele fez? O abençoou. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ele que foi o quê? Ao encontro de Abraão. Não foi Abraão que foi ao encontro dele. Ele que foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou, né? Naquele tempo, né? Quando se iam para as guerras, né? Se abençoava, né? Abençoava, né? Então, abençoava com os orfógios, né? Que se fala, né? Então, aqui, ele já estava voltando da matança. Porque da matança, que matança é essa? Tem que ir lá pesquisar. E a matança o quê? Dos 5 reis que estavam lá naquela passagem, né? Que o sobrinho dele, o Ló, né? Estava lá e então ia ser destruído ali. Então ele foi lá resgatar Ló. Então foi para ele o quê? Foi para ele que Abraão, então aí sim, aí foi para Melquisedeque que Abraão separou o quê? O dízimo de tudo. Esse dízimo de tudo é de todas as armas, né? De todas as armas que ele usou, né? Que ele usou na matança dos reis e foi vencedor. Então, primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça, ó, tá vendo? Melquisedeque. Depois também é o que? Rei de Salém, ou seja, rei o que? Da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque era tipo o que? De Cristo, né? Ele apontava para o Cristo que viria lá na frente.
Ele não teve o que? Princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho o quê? De Deus. Quem foi o Filho de Deus lá na frente? Então ele permanece o quê? Sacerdote o quê? Para sempre. O sacerdócio de Cristo é superior ao do Levítico. Entendeu? Que no tempo de Melquisedeque veio depois o quê? O sacerdócio levítico. Então, depois veio o quê? Cristo. Então, o tipo de Cristo era anterior aos levíticos, né? Então, vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, é preciso que vocês prestem atenção. Então, já viu como é que foi que aconteceu lá em cima, né? Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, né? Ele pagou o dízimo, foi depois de ter sido abençoado, não é isso? Então, pagou o dízimo, tirado o quê? Dos melhores o quê? Despojos, tá vendo? O dízimo foi os despojos, armas. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o quê? O sacerdócio tem ordem o quê? De acordo com a lei. Haviam naquele tempo as guerras, né? Eles venciam pelas guerras. Então, os despojos, né? Os despojos era as armas. Então, ele pagou o dízimo das armas, né? E devolveu ali armas do qual ele tinha recebido para ir para a guerra, matar, né? Para naquela matança dos reis. Esse é um tipo de dízimo, né? O dízimo do templo levítico já é aquele que lá na frente, através de Moisés, não é verdade? Através de Moisés, eram separados, não foi separados, né? Porque as 12 tribos, né, receberam terra, mas só 11 receberam terra, porque esse sacerdócio levítico, eles eram um sacerdócio santo para levar a palavra de Deus, né? Então, eles não receberam terra, eles tomavam conta o quê? Lá da casa do tesouro, não é verdade? Levava a palavra de Deus. Então, as outras tribos os abençoava com o dízimo, né? Todo mundo, cada um levava a sua parte, os dízimos da batata, do chuchu, enfim, de todos aqueles, né? Por isso que em Malaquias 3, ali também falando, né? Que ali Deus queria mandar para eles a bênção, né? Que era chuva, né? É bênção sem medida. Mas enfim, vamos ler aqui. Então pagou o dízimo tirado dos melhores o quê? Melhores despojos é armas. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem o quê? De acordo com a lei de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, né, as outras tribos, embora estes sejam o que? Descendente o que? De Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, também recebeu dízimo que? De Abraão. Né? Tá falando lá de Melquisedeque. Ele recebeu. Então, o Melquisedeque não fazia parte da tribo de Levi, né? Então, mas lá atrás, então, lá na frente, nós já explicamos como foi por que Abraão deu o dízimo, né? E que dízimo é esse? Então, aqui, ó, nos filhos de Levi, ele recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, né? Que está falando de Melquisedeque. E aquele que havia recebido que as promessas, né? Tinha sido abençoado primeiro. Evidentemente, que não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior, né? Presta atenção, hein? Presta atenção e leia todo o Hebreus 7 aí para você entender. Então aqui o sacerdócio de Cristo que é eterno, superior ao de Melquisedeque, né? Então, portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Presta atenção, hein?
Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Na verdade, pois é evidente que nosso Senhor procedeu o que é de Judá. Preste atenção. Então o profeta Malaquias, né, lembrando que Malaquias é um profeta antes do Messias, antes de Jesus. Estava ali, foi a última exortação, né, sobre aqueles que faziam na lei, no sacrifício, né, para esperar o Senhor, aquele que viria. Então, ele disse aqui, então aqui estava na lei o que? Ainda da maldição, não é verdade? Da maldição, Jesus ainda não tinha vindo. Então, com maldição, sois amaldiçoados. Não é verdade? A novidade de vida para os cristãos não é isso, né? Então, porque eles estavam trapaceando, porque a mim me roubais, né? Então, quem roubais? Esta palavra é de antes de Jesus, né? Não é para nós estamos depois da cruz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro estava de pé, Jerusalém, né? Casa do tesouro, Jesus veio e em Mateus 24, né, anunciou a derrubada do templo e foi derrubado, não é verdade? Ano 70 DC. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro hoje somos nós somos o templo do Espírito Santo, né? Presta atenção, hein? E provai-me nisto. Então, hoje nós não temos que provar, porque hoje nós cremos, não vemos, né? Não somos Tomé, nós não vemos, mas nós cremos. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Né? Aqui Jesus ainda não tinha vindo. Mas aqui nós não precisamos provar, né? Provar, porque nós cremos, né? Nós cremos, né? A fé de Hebreus 11:1, né? A fé, a certeza daquilo que nós não vemos, né? Então ele disse assim, ó, se eu não vier abrir as janelas do céu, né? Que é do céu, o que é abrir a janela do céu? Chuva, né? E não derramar sobre vós bênção sem medida, a chuva em abundância, né? Não a chuva só temporã, mas a seródia. Muito bem, preste atenção. Então, por vossa causa, repreenderei o que? Devorador. Não é? Está falando aqui de um ser maligno, devorador. Não, aqui está se falando do devorador, porque está se falando aqui de planta, de água abundante que cai na terra e vem a chuva e dá a batata, o chuchu, né? Então ele que por vossa causa eu repreenderei o que? O devorador, para que não vos o que consuma o que? O fruto que? Da terra. Aqui não está se falando de dinheiro. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão o que felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a diferença é que entre o justo e o perverso, não é verdade? Preste atenção. Então, aqui, Malaquias, Jesus ainda não tinha vindo, tá vendo? Aqui no capítulo 2, versículo 17, está a vinda do Senhor procedida pelo seu anjo. Então aqui Malaquias estava dando os últimos ajustes, né? Porque 400 anos depois, Jesus de Nazaré veio, viu? Aqui está escrito, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Se de repente virá ao céu o templo, o Senhor, a quem vós buscais, né? Ali sim, estão buscando ali, ainda não tinham. O anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, preste atenção, não vai futurizar a palavra de Malaquias, menino. Preste atenção, e se você ensinar isso aí, você está muito equivocado. Preste atenção no que você está falando, hein? Entendeu? Preste atenção. Então vamos terminar com o raciocínio ainda de Malaquias, né? 4, lembrai-vos que da lei o que? De Moisés. Nós não estamos na lei de Moisés. Meu servo, a qual lhe prescrevi quem era, né? Em Horebe, para todo o que? O Israel. Não foi para você, foi para Israel.
a saber, estatutos e juízos. Então, estatutos e juízos foi para Israel, né? Jesus mandou os discípulos pregar para eles, né? Mateus 10, versículo 5. E também falou também em Mateus 15, 24, que ele veio para Israel. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias primeiro, né? Que é João Batista. Em outro vídeo nós explicamos isso. Eis que eu vos enviarei primeiro que o Elias, que é o João Batista, que preparou o caminho para o profeta, né? Hebreus 1, versículo 1. Então aqui era o Deus que falava através do profeta, né? Então estava anunciando essas coisas. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, que foi João Batista, antes que venha o grande e terrível dia, o quê? Do Senhor. É o mesmo dia, terrível dia, que está escrito em Isaías 61, versículo 2, né? Isaías 61, vê ali qual era a missão, né? De libertar, né? A missão do profeta era de libertar e também para o dia do juízo. Então, ele converterá o coração. Então, este profeta que foi o Nazareno, né? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos, o que é aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Assim diz, né? O Altíssimo. Prestou bem atenção, filha? Essa palavra aqui é de antes de Jesus vir, entendeu? Jesus já veio, já resolveu tudo. Então não procurem pelo e mingau, né? Mateus 24 está falando do quê? O lamento sobre o que? Jerusalém. Está falando de final de mundo, né? Presta atenção, hein? Então aqui, ó, o sermão profético, a destruição, o quê? Do templo. Não está falando de final do mundo. Presta atenção, hein? Quando aconteceu, né? Naquela geração, em verdade vos digo que não passará esta geração, Jesus falava, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, né? Quer dizer, céu e a terra, quer dizer, poder, né? Celeste e o poder terreno, porém a minha palavra não passarão, né? Presta atenção, tá entendendo bem? Aí quando que isso aconteceu? A grande tribulação, ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou quem? Profeta Daniel. Profeta Daniel, né? Ele é anticristo, ainda não tinha Jesus, não tinha, o Messias ainda não tinha vindo. Então, mas ele profetizou, né? Deus falou através dele. Então, quando vocês entenderem isso, ó, acontecer isso no lugar santo, quem lê entenda. Então, o que vocês fazem? Está falando para quem? Para Israel, que estava lá naquela geração. Então, os que estiverem o quê? Na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Presta atenção. Mas como assim? O que aconteceu? Quem que viu tudo isso acontecer? Vamos lá. Presta atenção. Então, finalizando essa conclusão, né? Que depois sabemos que foi assim, depois já o Cristo ressuscitado apareceu assim o anjo do Senhor e falou lá com João, né? E Espírito, né? Presta atenção, hein? Então, quem é que viu acontecer todas essas coisas, irmão? Presta atenção. Eis que vem com que as nuvens quer dizer juízo, né? E todo olho o verá. Qual é o olho que verá? Até quantos o que o transpassaram Jesus, entendeu? Então, até o olho que as pessoas que transpassou o Jesus de Nazaré, que judiou deles, entendeu? Viu esse dia chegar, entendeu? Então, presta atenção. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Bem, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que que era, né? E que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, estava falando, né? Quando acontecer, vocês fujam, mas estava falando com quem? E quem que vai ver? Está falando aqui quem ia ver. Então, aí nós temos até aquele louvor, né? João viu milhares e milhares de anjos. Então, só João viu, né? O dia do juízo, que diz Isaías 61, 2, né? Só João viu. Porque, presta atenção, hein?
Então, finalizando, Jesus, assim, já ressuscitado, ali comendo com os seus discípulos, ali dando as últimas instruções, falou a Pedro: Pedro, tu me ama, tu apacenta os meus cordeiros, né? As minhas ovelhas, né? Os pesos da vida, já falei sobre isso, pegaram as ovelhas para eles. Eles falam que as ovelhas são deles, né? Então, aí, pá, mas aí o Pedro estava meio na dúvida, né? Assim, ele pegou, conversou com Jesus, falou assim: Senhor, sabe que eu amo você, né? Então, com certeza não vou ficar com a ovelha para mim, entendeu? Não vou falar que eu vou amar assim as suas ovelhas. Então, preste atenção. Então, o Senhor sabe todas as coisas, né? Aí, pá, aí vem vindo, né? A conversa e Jesus disse isso que para ele, né? Conversar que vocês leiam todo, mas quando você for velho, né? Vocês vão o quê? Estenderá o que as mãos e outro, né, o cingirá e o levará para onde você não quer ir, pá, como conseguiu a conversa. Para terminar, Jesus e o outro discípulo, estou lendo João 21, né? Então aqui a conversa continua. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo, né, quem Jesus amava, que era João, né, estava ali e perguntou, né, e esse aí, o que vai fazer? Tá, aí Jesus falou assim, ó, o Pedro falou, ó, e quanto a este, né? Jesus respondeu, se eu quero, esse ponto que eu quero que vocês entendam, que só João viu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então, né, Jesus não mente. Então, João estava quando ele veio. João estar por aí, lemos, né? Que até aqueles que os transpassaram, veria, todo olho o viu. Naquela geração. Mateus 24, versículo 34 e 35. Pai seja convosco. Se inscreva.